Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, sou o J Santos, né? Caso você não me conheça, hoje eu vou estar fazendo o The Rock, o Dwayne Johnson, é Downey ou Dwayne, não sei. Johnson, vou estar fazendo ele, eu tô aqui tirando as medidas, né? Umas medidas que vocês estão ligados, que é as medidas matrizes para fazer um desenho, né? No eixo, um desenho muito parecido, você tem que tirar algumas medidas. Ontem eu fiz um tutorial mais ou menos nesse estilo que eu vou mostrar agora. Eu coloquei uns quadrados, né, na foto e depois eu peguei minha régua, né, fui lá e tirei as medidas desses quadrados que está aí na minha tela e trouxe para o papel. No caso aqui eu estou com um sketchbook, estou com o meu sketchbook onde eu vou pegar aquelas medidas daqueles quadrados e vou refazer aqui no meu papel para poder encaixar o rosto dele do jeito que vocês estão vendo aí na tela, tá ligado? Eu recomendo que você faça isso para você ter uma maior confiança na hora de traçar o seu desenho, beleza? Então bora lá. É interessante que você tenha paciência e precisão. Você precisa ter uma precisão, né? Tirar as medidas realmente certinha, que é para o desenho ele encaixar. Nesse caso, ontem eu fiz um desenho que eu vou estar deixando num card ou numa tela final da Jennie, da Blackpink, do grupo Blackpink. Eu fiz um tutorial mais ou menos ensinando a desenhar dentro desses quadrados, né? Você pega a sua imagem de referência, a foto da pessoa que você quer fazer, coloca uma grade, seja manual, você pode imprimir a foto e fazer uma grade em cima da foto na régua, tirar as mesmas medidas dessa grade e colocar, né, no papel, ou você pode simplesmente usar algum aplicativo, algum programa para colocar essa grade. Eu usei 16 quadrados no vídeo de ontem, nesse aqui eu estou desenhando 4. Pode ver que eu fiz 4 quadrados, né? E estou encaixando, as partes do desenho nesses 4 quadrados. Essas linhas elas servem para você não se perder muito, para você não ir muito longe no papel, para você controlar mais ou menos onde é que seu desenho vai ficar. É como se você mapeasse o seu desenho. Muita gente quando começa a desenhar não tem essa destreza, não tem essa técnica, tá ligado? De manter o desenho no eixo, de manter o desenho certinho. É porque é muito complicado mesmo, a gente sabe que precisa de muita paciência. Eu mesmo, eu não usava essa técnica de quadriculado, nunca utilizei na verdade, eu sempre aprendi a desenhar na doideira mesmo. E funcionou durante muito tempo. Só que para manter um desenho bem fiel, é interessante que você faça algumas medidas, né? E essa daí é muito, como é que eu posso dizer? É muito prático. Você faz os quadrados e desenha dentro, tá ligado? Então, tô aí com o meu desenho já pronto. Agora eu vou começar a sombrear. E isso é que é importante, né, do vídeo, que é o objetivo do vídeo é esse, mostrar como é que faz esse sombreamento, tá ligado? Eu tô desenhando num papel branco, em teoria é um papel branco. Só que o desenho realista não necessariamente você tem que esconder o branco, porque o desenho ele é composto de várias tonalidades. No caso eu coloquei a imagem em preto e branco, então são vários tons de cinza, por exemplo. Então eu saio, por exemplo, nesse momento aí que vocês estão vendo, eu vou colocando uma camada bem leve de grafite, uma camada leve e o mais uniforme que você conseguir, tá ligado? Pode ver que eu pego depois da metade do lápis para trás, ó, que é para deixar o lápis bem leve para fazer esse preenchimento uniforme. Depois eu venho com um papel higiênico de dupla face. Não é necessário que seja dupla face, você pode dobrar o normal também. Faço meio que um triângulo e com a pontinha do papel eu vou ali e faço um esfumaçado, tá ligado? Porque desenho realista é isso, é uma questão de esfumaçar. Então eu fiz aquele grafite uniforme e esfumacei. Aí sim, depois é que eu venho com um lápis grafite ou uma lapiseira grafite mais forte, né? No caso eu estou usando aí eu estou usando 3 tons, eu estou usando 2B, 4B e 6B também. Só na parte da camisa que eu utilizei uma cor bem preta, bem forte à base de carvão. Mas se você tiver só um lápis 4B, dá pra você fazer essa transição do clarinho pro escuro sem muito problema, tá ligado? Agora se você tiver pelo menos um tom claro, um tom médio e um tom escuro, você consegue fazer bastante coisa. Aí, novamente, ó, usei o grafite e fiz um esfumaçado por baixo. E começo a colocar mais camadas e mais textura por cima. Não é simplesmente pegar o lápis e fazer a textura final, tá ligado? Você não faz a textura final. Você faz uma camada leve para tirar o branco. Você tira o branco do papel com uma camada leve.
né? Ó, eu tô fazendo uma camada aí, ó, que é uma camada mais escura, não é uma camada tão leve, uma camada mais escura. E aí, depois que você faz essa camada, você vem colocando outras texturas em cima dessa camada mais clara, tá ligado? Eu tô desenhando a boca, queixo, ó, pode ver que no queixo aí eu utilizei mais uma vez, ó, nessa parte inteira aí ao redor da boca eu fiz um traçado de grafite, depois eu venho com papel, ó, esfumacei. Então o desenho realista é isso, é esfumaçar. Vocês sabem, né? É necessário que você tenha um esfuminho, né? Um esfuminho que é um papel comprensado, que você tenha um pincel, se possível de ponta macia, um pincel macio, e o papel higiênico, por exemplo, que é bem macio, tá ligado? Essa camisa eu fiz com um lápis mais escuro que eu tenho aqui, que é um lápis à base de carvão, que eu comprei pra testar um dia desse, então eu já pulei, já taquei preto aí e tudo mais, não tem muito o que dizer sobre isso. Aí depois, ó, depois que eu faço aquele esfumaçado inicial mais clarinho, eu venho fazendo as texturas mais escuras por cima daquele esfumaçado, tá ligado? Que aí já não é no branco direto, porque se eu fizer as texturas mais escuras no branco direto, o desenho vai ficar não vai ficar tão realista quanto deveria, tá ligado? Lembrando que, não lembrando, mas dizendo que esse desenho ele não tá totalmente polido, né? Porque quanto mais tempo você dedica a um desenho realista, mais polido ele vai se tornando, ele vai ficando mais polido, mais bonito. Se você pega 1 hora para fazer essa foto do The Rock, por exemplo, vai ficar de um jeito. Se você dedica 2 horas, vai ficar de outro jeito. Se você dedica 10 horas, vai ficar de outro jeito, tá ligado? Então assim, a quantidade de tempo que você dedica num desenho realista é muito influente, né, nessa parte do resultado final, tá ligado? Então eu vou colocando texturas escuras em cima de texturas claras. Você faz uma camada clara de grafite. Eu sei que eu tô sendo meio repetitivo, mas o intuito é ser repetitivo mesmo, para você fixar isso. Você vai tirando o branco do papel com uma camada bem clarinha e esfumaçando. Aqui é mais escuro, então você já vem com a camada, bota um pouquinho mais de força no lápis, ou troca o grau, né, a gramatura do lápis. Você sai do 2B pro 4B, né, se ali for mais escuro. Se ainda for mais escuro, você vai pro 6B. Então é isso. E se você só tiver uma gramatura de lápis, você coloca mais força, né, logicamente, mais ou menos força para ir controlando aí as tonalidades do lápis. Não tem o que dizer, velho, não tem o que fazer, não tem mistério. Fiz toda uma camada mais clara, depois eu coloquei as texturas mais escuras e o desenho foi tomando aquela proporção. Outra coisa que é importante, a borracha, tá ligado? Porque você consegue aplicar alguns efeitos com a borracha depois que o seu desenho já tá basicamente todo sombreado, né? Entre aspas, sombreado, já tá com um volume. Porque no desenho realista a gente costuma dizer que é sombrear, mas na verdade a gente tá dando volume ali, sombra em alguns lugares e luz em outros lugares. A gente vai dando o volume, tá ligado? A profundidade. Então a borracha é interessante. E depois eu acho que eu venho com a borracha fazendo só pequenos detalhes. Que o desenho já estando todo esfumaçado, como a gente tá vendo aí, já todo sombreado, aí sim a borracha ela vem trazendo um efeito de branco muito marcante, tá ligado? Nesse desenho, por exemplo, o que é branco nesse desenho? Além desse brilho na testa, que também não é nem tão branco assim. O brilho dos olhos é branco. É o branco puro do papel, você não mexe nele. Mas na maioria do desenho inteiro você mexe nesse branco, você tira esse branco. Você faz um cinza claro e tudo mais. Então, essa é a dica que eu tenho para dizer. Você faz um volume, uma textura por camadas. Faz uma camada clarinha de grafite, esfumaça com um papelzinho bem de leve. E depois você vai colocando as texturas mais escuras por cima, beleza? Se você assistiu até aqui, eu gostaria de pedir teu like para você estar me ajudando aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito e até a próxima. Tchau!